Olá pessoal, tudo jóia? Esse aqui é o Mapeando Direito, voltando ao ar depois de muito tempo parado. E voltamos aqui com Direito Constitucional. Na aula de agora, que será a primeira de uma sequência de 22 aulas, nós vamos começar a estudar controle de constitucionalidade. E nessa primeira aula é justamente a ideia, o conceito de controle de constitucionalidade. E para entender o conceito de controle de constitucionalidade, nós temos que entender o conceito, a ideia de que a Constituição Federal é uma norma suprema em relação às outras normas jurídicas, ou seja, a supremacia da Constituição Federal. Beleza? Então vamos lá, vamos entender a supremacia da Constituição Federal. Para entender isso, nós temos que ir na obra de Hans Kelsen, lá na Teoria Pura do Direito. Eu destaquei aqui uma frase lá da Teoria Pura do Direito, só para introduzir. Essa frase aqui. O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma. Uma norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é figurativamente designada como norma superior, por confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior. Hans Kelsen escreve essa frase dentro de um contexto lá na Teoria Pura do Direito, que é de 1934. Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo estudar o direito apenas pelo direito, fazer ciência jurídica pura, ou seja, a parte da história, da antropologia, da sociologia, da ciência política. Ele quer fazer uma ciência jurídica pura, ou seja, extremamente dogmática. Propósito muito criticado por conta disso. Apesar das críticas, muito importante a obra dele para entender controle de constitucionalidade. Graças a essa dogmática jurídica, ele vem com essa ideia que uma norma jurídica só pode ter fundamento de validade em outra norma jurídica, que por sua vez terá fundamento de validade em outra norma jurídica, ou seja, seguindo um escalonamento, uma sequência, uma hierarquia de normas jurídicas. Para entender bem isso, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá, vamos pegar um decreto. Esse decreto aqui, Decreto 5.450, de 2005. O decreto é um ato normativo editado pelo Presidente da República, não é lei, portanto. Esse decreto é o decreto que regulamenta o pregão eletrônico, o pregão virtual. Daí Hans Kelsen perguntaria, qual é o fundamento de validade desse decreto? Ora, ele só é válido porque tem uma lei hierarquicamente superior a ele, a Lei 10.520, que criou a modalidade licitação. A modalidade pregão dentro da ideia de licitação. Então, a Lei 10.520 cria a modalidade pregão, e diz que o Presidente da República deverá regulamentar os detalhes sobre o pregão eletrônico através de um decreto. E daí veio o Decreto 5.450. Daí você vai poder perguntar assim, e essa Lei 10.520, qual é o fundamento de validade dela? Ora, o fundamento de validade dessa lei é a Constituição Federal. E eu ainda destaquei dispositivos específicos da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 21, que diz que a administração pública sempre, salvo as exceções legais, a administração pública, como regra geral, deve realizar um procedimento licitatório para contratar. O artigo 22, inciso 27, diz que as regras gerais, normas gerais de licitação apenas por lei federal, então é uma norma, ou seja, um conteúdo, uma matéria de competência da União para legislar. E o artigo 84, inciso 4, dá ao Presidente da República poderes para regulamentar leis, que é o que aconteceu nesse processo. Então aqui temos um decreto que retira seu fundamento de validade de uma lei, que por sua vez retira seu fundamento de validade da Constituição Federal. Isso é hierarquia de normas, isso é um escalonamento de normas, isso daqui é um sistema jurídico positivo. Nota que dessa forma todas as normas jurídicas vão acabar retirando seu fundamento de validade de uma outra que lhe é superior até chegar na Constituição Federal. Por isso é muito comum representar um ordenamento jurídico positivo através de uma pirâmide, Até ficou conhecida a famosa pirâmide de Kelsen. Se bem que Kelsen nunca desenhou nada, nem uma pirâmide, tá? No seu livro lá na Teoria Pura do Direito. Mas é muito comum encontrar essa representação, A Constituição Federal no ápice, abaixo da Constituição as normas primárias, abaixo das normas primárias as normas secundárias, uma retirando seu pressuposto de validade da outra até chegar na Constituição Federal. E acaba aí, tá? O sistema jurídico positivo acaba na Constituição Federal. Se você quiser perguntar de onde a Constituição Federal retira seu fundamento de validade, você sai da ciência jurídica dogmática, você vai para a lógica jurídica. Então entender o ordenamento jurídico para Kelsen era entender dentro de um sistema jurídico positivo.
Quando você pergunta de onde a Constituição Federal retira seu pressuposto de validade, você sai do sistema jurídico positivo e vai para um sistema lógico jurídico. E Kelsen até responde isso, né? Ele vai dizer que a Constituição Federal retira seu pressuposto de validade da norma fundamental, que não é uma norma posta, e sim pressuposta. As normas que estão no sistema jurídico positivo são postas por um ato de poder, enquanto que a norma fundamental ela é pressuposta e ela diz o seguinte: nós concordamos em respeitar a Constituição Federal. Essa é a norma fundamental que está fora do sistema jurídico positivo. Tá ok? E daí, para finalizar aqui essa ideia de supremacia da Constituição Federal, destaquei aqui uma frase de José Afonso da Silva, tá ok? Essa frase do livro dele, Curso de Direito Constitucional Positivo. A Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça. Então a Constituição fica lá no ápice dessa pirâmide, desse sistema jurídico, dando validade às normas que lhe são inferiores. Entendeu o que é a supremacia da Constituição? Se você entendeu isso, é fácil entender o que é controle de constitucionalidade. Serão os métodos que a própria Constituição cria para que as normas inferiores sejam controladas em relação ao texto constitucional. Controle de constitucionalidade, portanto, é controlar as normas inferiores em relação à Constituição Federal, dizendo se elas são válidas ou inválidas. Quando inválidas, essas normas serão inconstitucionais e terão que ser extirpadas do sistema jurídico positivo. Beleza, gente? Então isso daqui é o início de uma sequência de aulas sobre controle de constitucionalidade. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.